ler com vocês João, capítulo 4, versículos de 19 a 24. É um prazer para mim estar aqui, ver amigos, ver pessoas que, como eu, amam ao Senhor e que querem servir a Deus. Entender que Deus te trouxe para cá com um propósito. Deus não te trouxe para cá para ficar rico, para ganhar dinheiro, ainda que você possa fazê-lo, mas a prioridade para que Deus te trouxe a este país, a esta cidade, ou que Deus te salvou, você que é português, o propósito é para fazer brilhar a glória do Senhor, onde quer que você ande. E isso é muito fácil, é só você andar aliançado com Deus. Hoje nós vamos ver um pouco, e o título da minha mensagem hoje é A Verdadeira Adoração. Repita comigo, a verdadeira adoração. Quero ouvir os jovens aqui dizendo. Nossa, que desânimo. Gente, vocês são melhores que isso. Vamos, como que é? A verdadeira adoração. Gostei do miúdo, pá. O miúdo é bom. A verdadeira adoração. E nós vamos ler então João capítulo 4, dos versículos 19 até o 24. João capítulo 4, versículos 19 a 24. Eu gosto da NVI, eu sei que vocês aqui usam mais a Almeida, revista e corrigida, não há problema nenhum, é palavra de Deus. Eu só acho que a NVI é um pouco mais clara em algumas coisas. Então diz assim, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra, ministra agora ao nosso coração aquilo que Tu queres falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Nós somos ouvidos agora, Senhor, para ouvir o que Tu tens a dizer. Em nome de Jesus. Amém. A adoração, e eu gosto quando eu chego aqui que eu vejo igreja com propósitos. E CIR é uma igreja com propósitos. Mas que propósitos? Há 5 propósitos para o qual Deus chamou a igreja. Deus criou a igreja com 5 propósitos. Serviço, adoração, discipulado, missão. Deus chamou a igreja com 5 propósitos. Servir, amar. Agora, a adoração é um destes propósitos da igreja no Novo Testamento. Adoração. Uma igreja não é igreja se ela não cumpre esses 5 propósitos. E um desses propósitos, no qual nós nos estamos fixando nesses dias, é a adoração. Mas o que é adoração? Sabe, irmãos, talvez eu quero confessar que ontem eu estive envolvido numa das discussões mais infantis do mundo. E eu peço perdão, porque eu quando defendo alguma coisa, eu sou muito apaixonado. Eu sou apaixonado quando eu defendo alguma coisa. Um cliente, quando vem ao meu escritório e me contrata como advogado, ele pode ter certeza de uma coisa, eu posso não ser o melhor advogado do mundo, mas eu vou defender a causa dele até o final. Enquanto houver um fio de possibilidades, eu vou defender, porque eu, quando defendo uma coisa... E ontem nós entramos numa discussão, que foi uma das discussões, e eu quero pedir perdão aqui aos irmãos que estavam conosco ontem, depois do culto, pela discussão mais tola que eu entrei nesses últimos dias. E a minha esposa depois, porque, sabe, irmãos, eu tenho uma coisa que eu vou falar com os homens agora. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Mas quem falou isso esqueceu que a gente tem uma esposa.
Às vezes não precisa nem o Espírito Santo falar. Antes que ele fale, a esposa já falou, você errou, você fez isso, você fez aquilo outro. Eu pregava uma vez para os atletas de Cristo, nós fazíamos uma reunião no Porto com os atletas de Cristo, toda segunda-feira no Novo Hotel. E o pastor Zique, que era o diretor dos atletas de Cristo aí, estava falando sobre isso, que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E um jogador de futebol, era do Boa Vista, ele levantou e falou assim, pastor, eu nem preciso do Espírito Santo me convencer, porque mal eu errei, minha esposa está pimba, 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 pimba. Então ontem, antes que o Espírito Santo, a minha esposa me pôs num canto, e é duro, irmão, quando a esposa da gente põe a gente ali no canto, encurrala, que não tem como fugir, e Deus é a boca, e Deus fala através dela e te tomas uma surra aqui. Então ela me falou, Caleb, que besteira, para que você está discutindo isso? Sabe o que nós estávamos discutindo? Se há espaço hoje na igreja para a música da harpa cristã. Ai, é que eu gosto da harpa cristã. Ai, é que eu gosto do cantor cristão. Ah, não, eu gosto de Hilson. Ah, eu gosto de Jesus Culture. Ah, eu gosto de Bethel Church. Irmãos, é a discussão mais boba que tem. Porque não se trata de agradar a nós. Se trata de agradar a Deus. Se trata de ver o que o Senhor está pedindo que você use naquele momento. Se é jovens, você não vai usar cantor cristão e harpa cristã, mas de repente é um momento em que o Espírito manda e você tem que fazer. E a minha esposa, ok, eu peço perdão. A pessoa mais equilibrada foi que estava ali, foi a Cleci, porque ela entrou quieta e saiu calada. Ela não se comprometeu e por isso ela não ofendeu ninguém, não machucou ninguém, mas a gente estava defendendo ali em algo. Mas também, não, minhas ovelhas também não. Ok, não importa, gente, eu peço desculpa. Era exatamente o que essa mulher estava fazendo com Jesus. Ela tem um encontro maravilhoso com Jesus. Ela não está vivendo uma vida adequada. Ela não está vivendo uma vida consagrada, mas ela quer discutir algumas coisas com Jesus. E diz, Jesus, olha, nós samaritanos adoramos aqui no Monte Gerizim. E vocês, judeus, adoram em Jerusalém. Quem é que está certo? Em outras coisas, ela estava querendo discutir aspectos exteriores e não o interior. E Jesus não diz, nem aqui, nem ali, nenhum dos lugares. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Não é em Gerizim, não é em Jerusalém. É todo momento, é um estilo de adoração. Então, algumas vezes nós estamos perguntando, a discussão hoje talvez seja outra. Eu não gosto desse pastor aí que vem com essas camisas, que tal, e não sei. Eu gosto daquele pastor clássico que vem de paletó, gravata. Como se a unção, irmão, se estivesse na gravata, estivesse no paletó. Você pode não gostar da roupa que eu uso, não tem problema nenhum. Você pode não gostar da minha barba, o pastor já deixou muito claro que o dia que ele me pegar dormindo, ele vai cortar essa barba. Por isso, eu quando estou com ele, eu estou bem esperto. Mas uma coisa eu digo, meu querido, o que você tem que pensar, e o que você não pode discordar, é de quando eu falo da palavra de Deus. Você não tem que estar preocupado se eu me visto assim, assado, se eu torço para o Palmeiras, e alguns irmãos já ficaram escandalizados logo porque eu falei em futebol em cima do púlpito. Irmãos, vamos deixar de meninice, de carnalidade, isso não é o problema. O problema é seguir a palavra, é ouvir a palavra e cumprir a palavra. Isso é que é verdadeira adoração. A gente discutindo agora e dizendo, não, mas pintar a parede de preto. Eu vejo todas as semanas conterrâneos meus, e não só, discutindo essas igrejas que pintam de preto. Isso é mundano, isso é trazer o mundo para dentro da igreja. Irmãos, não importa se a igreja está pintada de azul, de amarelo, de verde. Se eu vou ali e o meu coração está contrito ao Senhor, eu vou adorar. Sabe por que se pinta de preto? É por causa de visibilidade, é por causa que quem está filmando, quem sabe, quem estudou isso. É por isso que você vai num cinema e ele é preto. É por isso que você vai a um teatro e ele tem as paredes pretas. Mas não é porque a unção não está no preto, irmãos.
Há um pastor que diz agora, não, a moda agora é se eu pintar minha igreja de preto, aí os jovens vão flipar e não sei o quê. E os jovens, só por fazer isso, estão se perdendo. Se a palavra de Deus não for pregada, se o evangelho genuíno não for pregado, se a adoração não for verdadeira, de nada adianta ter uma boa banda, de nada adianta ter um grande sermão, ter um pregador internacional, não adianta nada se o meu coração não for mudado, se a mudança não ocorrer de dentro para fora. Mas o que é adorar? Irmãos, eu posso estar na igreja e não estar adorando. Eu posso estar no GC e não estar adorando. Eu posso estar na reunião de oração e não estar adorando. Mas o que é adorar? E quando isso acontece, a igreja passa a ser apenas um clube. E muita gente, quando chega num país, fala, eu vou procurar uma igreja porque eu preciso ter amigos. Amém? Mas essa não é a finalidade da igreja. Nós devemos ser amigos. Mas essa não é a finalidade da igreja. Ah, não, eu vou procurar uma igreja porque ali se eu passar alguma dificuldade as pessoas vão me ajudar. Essa não é a finalidade da igreja. Ainda que nós possamos ajudar uns aos outros. A finalidade da igreja é fazer com que o nome do Senhor cresça e o meu diminua. Mas o que é adorar? Eu posso estar nesse lugar, mas esse lugar não é um lugar especial para mim. Se eu tiver alguma outra coisa melhor para fazer, eu deixo de vir. Isso não é ser adorador que adora em espírito e verdade. Mas o que é adorar? Eu posso estar aqui e simplesmente não estar. Pensando na corrida de Fórmula 1 que vai acontecer, no almoço que eu vou comer depois. Eu posso estar aqui, mas a minha mente e o meu coração estão muito longe. Mas o que é adorar? Quando Jesus estava em Nazaré, as pessoas começaram a pedir que ele realizasse ali um milagre. Mas ele não podia realizar um milagre ali. Ele curou um ou dois, mas não pôde fazer mais. Sabe por quê? Porque as pessoas não o viam como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis. Eles diziam, não é esse o filho de Maria, de José? Nós não conhecemos as suas irmãs? E aí pediam para ele, realize um milagre aqui, Senhor, mas ele não podia por causa da incredulidade daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas tinham a Jesus como uma boa pessoa. Tinham a Jesus como um bom mestre, como alguém que podia curar, mas não tinham como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores nas suas vidas. E hoje, irmãos, nós estamos passando pelo mesmo problema. Algumas pessoas andam com Jesus pelo bem que Jesus pode fazer, pelo que Jesus pode lhe dar, e não pelo que Ele é. Mas o que é adorar? As pessoas estavam tão acostumadas com Jesus que não conseguiram ver o seu poder, não conseguiram ver a sua graça. Um piedoso cristão chamado John Ryle, ele comentou essa passagem e disse, quando nós nos acostumamos com as coisas de Deus, quando a coisa vira rotina, nós perdemos o sabor, nós perdemos o motivo. Muitas vezes você vem à igreja apenas para cumprir um papel, para cumprir um compromisso, mas não como quem vem entregar o seu coração a Deus. E isso não é verdadeira adoração. A palavra de Deus diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Não se precipite para abrir a sua boca, não ofereça sacrifício de tolo. Sabe o que é sacrifício de tolo? É aparência exterior. A gente que se veste como crente, que fala como crente, que tem trejeito de crente, mas que um dia Deus vai dizer para ele, não os conheço, para trás de mim. Sabe, porque ser crente não é vestir um tipo de roupa, não é usar um tipo de palavras, não é ter um crentez ou evangeliquez. Não, ser crente é entregar o meu coração ao Senhor a cada dia. Isso independe da roupa que eu uso. É claro que eu tenho que me vestir com ordem, com decência, com pudor, mas isso nada tem a ver com ser crente. Eu acho que talvez
é a última vez que eu prego nessa igreja, porque está todo mundo tão calado e não diz nada. Parece que estão dizendo, agora o pastor passou das medidas. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus procura adoradores. E sabe por que Ele procura? Porque não é fácil de encontrar. Eu não preciso procurar nessa igreja gente bonita, porque todos vocês são muito bonitos. Aqui eu preciso procurar um feio. Porque a gente procura o que é difícil encontrar. Se o Senhor está procurando adoradores, é porque não é muito fácil encontrar. Há muita gente que fala, que no momento de louvor aqui é um leão, mas na vida amanhã é um gato. Alô? Entende o que eu digo? Não há essa história. Às vezes nós estamos pensando, na igreja, lá na Rua 25 de Abril, número 8 a 12, o novo endereço da bênção em Orem. O novo já, para quem está chegando agora, porque para quem já está aqui já sabe que aqui a bênção flui. É lá que eu adoro. Se você está dizendo isso, você está enganado. Porque você adora onde colocar a planta dos teus pés. Será que você é esse tipo de adorador que Deus procura? Será que você é esse tipo de adorador que Deus procura? Porque então na tua casa Ele já não precisa procurar mais, porque Ele sabe que está ali. Então no teu trabalho Ele já não precisa procurar mais, porque Ele sabe que você está ali. Então aqui no culto você não precisa se preocupar com a aparência, porque Deus está vendo o teu coração. Esses são os adoradores que o Senhor adora em espírito e em verdade. Será que o seu culto é agradável ao Senhor? Será que o seu culto é racional? Será que você tem alguma coisa que te impede, como a minha esposa pregou, algum fardo que te impede de adorar em espírito e em verdade? Irmãos, não espere a 17ª conferência para mudar. Mude hoje, porque Deus está esperando uma resposta da tua vida. Eu preguei aqui no dia 2 de janeiro. E eu preguei sobre cultura de honra. E eu volto a repetir, se a tua honra em relação aos irmãos, e principalmente aos teus pastores, não mudou de janeiro até agora, Deus ainda está esperando a resposta de você. Porque quando se prega aqui, irmãos, e olha, eu quando subo no púlpito, eu tremo. Eu quando vou a uma audiência com o juiz, com outro advogado, procuradores, eu não tremo. Mas aqui sim, porque é uma responsabilidade. Eu estou sendo a boca de Deus para você. Agora, depois de eu ser a boca de Deus para você, você não vai poder alegar mais inocência. Você já sabe, você tem que dar uma resposta a Deus. Se a tua cultura de honra não mudou de janeiro para cá, Deus ainda está esperando uma resposta tua. Quem pensa que presença de Deus, quem quer a presença de Deus, irmãos? Eu também quero. Mas quem pensa que a presença de Deus é coisa agradável, está enganado. Agora o pastor falou uma heresia, porque a presença de Deus, a gente canta, não há nada melhor que tu presença, Senhor. Realmente não há nada melhor que a presença dele, mas não é uma coisa agradável para quem não está oferecendo ao Senhor um culto e uma adoração em espírito e em verdade. Nós participamos de uma mentoria, eu, pastor, eu já participo há alguns anos e convidei ele para se unir a nós, e ele está nesse grupo de mentoria, e uma pastora do Canadá dizia para nós essa semana, eu quando brigo com meu marido, às vezes a gente briga com coisa tola, mas eu estou tão enfadada com ele que eu não quero orar. Eu não quero orar porque eu sei que se eu orar, Deus vai mandar eu perdoá-lo, mas eu quero judiar um pouquinho mais. Eu quero judiar um pouquinho, mas eu sei que eu vou perdoar lá na frente, mas deixa eu ficar mais um pouquinho enfadada para eu não falar com ele, para eu não fazer comida para ele ver como é bom para tosse. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor nos incomoda. Se eu entro na presença do Senhor, se eu entro perto da luz, a minha escuridão vai aparecer, os meus erros vão aparecer. Então eu não quero entrar, porque a presença do Senhor, para quem não está adorando o Espírito em verdade, não é agradável.
A gente que não quer orar porque sabe que está em pecado e ele gosta tanto daquele pecado. Porque se ele orar, Deus vai falar para ele mudar de vida e ele não quer mudar de vida. Então, irmãos, quem pensa que a presença de Deus é coisa agradável para quem não está oferecendo um culto ao Senhor em espírito e em verdade, se engana. Quando Adão sentiu a presença de Deus, depois de ter desobedecido no jardim do Éden, ele se escondeu da presença de Deus. Ele não queria a presença de Deus, porque ele sabia que ele tinha metido o pé na jaca. Isso é bem brasileiro. Meteu o pé na jaca. Os portugueses não sabem nem o que é jaca. Jaca é uma fruta assim muito doce, grande assim, muito gostosa. E às vezes o pessoal colhe e põe no chão e outro vem andando para trás e mete o pé na jaca. Estragou, perdeu o fruto doce, fez... Ou seja, como eu diria aqui, meu amor, meteu o pé na poça. Ele sabia que tinha pisado na bola, então a presença do Senhor o incomodava. Quando a gente não está bem espiritualmente, a presença de Deus se torna desconfortável. O culto se torna desconfortável, o sermão se torna desconfortável, o louvor, as músicas se tornam desconfortável. Então eu penso logo, como pastor, em fazer uma reforma litúrgica na minha celebração. Quando na verdade eu tenho que fazer uma reforma no coração, de dentro para fora. Quando alguém diz para mim, hoje o culto foi bom. Eu sei que ele está dizendo que hoje o culto agradou a ele. E algumas vezes ele diz, hoje o culto não foi muito bom. Sabe por que não foi bom? Porque você não prestou um bom culto. Porque o culto não é para você, o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. E ele recebeu. Uma vez eu levei um amigo meu, eu levei num culto, eu evangelizei o rapaz e tal. E levei ele num culto, o culto foi, na minha forma de ver, o louvor estava desafinado, estava ruim, o pastor pregou algo que não tinha nada a ver, e eu falei, puxa, fui trazer ele justo nesse culto, Senhor, me perdoa, devia ter trazido num culto melhor, mas quando o pastor terminou de pregar e fez o apelo, ele foi o primeiro a levantar e ir para frente e entregar a vida para Jesus, e o Senhor disse, está vendo, moleque, não é como você quer, é como eu quero. Isso é adoração em espírito e em verdade, mas aquela mulher estava preocupada, ainda que ela estivesse numa vida fora da vontade de Deus, ela queria discutir aspectos teológicos. Muito cuidado, irmão, quando você quer discutir aspectos teológicos ou de direção de igreja, e nem o mínimo você está fazendo. Você não é dizimista, você não oferta, você não apoia os teus pastores. Eu acho que isso nem acontece aqui. Talvez seja só na Espanha. E você não serve em um ministério, mas você quer dar pitaco, você quer dar palpite. O Senhor não procura palpitadores ou palpiteiros que palpitem em espírito e em verdade. Ele procura adoradores que adorem espírito e verdade. Quando eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade, eu não preciso ter uma grande banda, eu não preciso de um grande sermão, porque se eu dependo de questões externas para adorar o Senhor, isso indica que eu não estou bem com Deus. A coisa tem que começar a mudar no meu coração, na minha interioridade. Você pode estar confundindo a presença de Deus com entretenimento. Você pode estar confundindo a presença de Deus com emocionalismo. Sabe, irmãos, eu gosto muito do Rui Veloso. Tá, eu sei, sou velho, pode chamar. Ele é o pai do rock em Portugal. Eu amo as músicas do Rui Veloso. Uma delas diz assim, muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. Amo Rui Veloso. Eu posso ir a um show do Rui Veloso e ficar muito emocionado, muito entretenido, mas aquilo não foi um culto. Não confunda entretenimento. Hoje muitas igrejas estão oferecendo entretenimento. Não confunda emocionalismo. É claro que adorar a Deus envolve as emoções também. Eu me emociono quando chego na presença de Deus, mas não é só emoção. Tem algo mais, tem coração rendido, tem alma contrita. O Senhor não despreza um coração contrito. Ele não
despreza o pavio que fumega. Você pode achar que está fraco, mas se você tiver ainda uma centelha, Deus pode fazer disso um grande avivamento. Eu já estou terminando, fica tranquilo. Adorar a Deus significa adorar a Deus como Ele é, na plenitude do seu caráter, adorar no mais profundo do nosso ser, mas adorar a Deus como Ele é, na plenitude do seu caráter. Deus é Espírito, e no nosso culto nós não devemos despojar a Deus dos seus atributos quando chegamos na sua presença. Ele é lindo, Ele é amável, Ele é a rosa de Saron, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão de Judá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Esses são atributos de Deus que nós reconhecemos quando o adoramos. Nós nos prostramos diante dele porque não podemos fazer outra coisa diante da grandeza do nosso Deus e do seu poder. Isso faz parte da adoração. Mas às vezes a gente está aqui e a gente está considerando esse lugar como um lugar qualquer. Nós nos levantamos, vamos ao banheiro, vamos buscar água, vamos falar para o irmão, olha, amanhã tal. Quando nós estamos aqui, irmãos, nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E toda reverência é pouca. Gente que está num ambiente de culto, mas não tem a mínima reverência, se comporta como se estivesse em qualquer lugar, sem temor de Deus algum, sem confessar os seus pecados, sem pedir a purificação que só pode vir de Deus. Irmãos, a única oração que Deus quer ouvir de alguém que está em pecado é a oração de arrependimento, porque fora isso Ele não quer nem ouvir. Se você não estiver disposto a se arrepender, a reconhecer os teus erros diante do Rei dos Reis, Ele não quer ouvir tua oração não. E olha lá, maridos, se você tratar mal a tua esposa, Deus não ouve as tuas orações. Ui, pastor, é sério? Claro, porque além de ser teu pai, ele é teu sogro também. Ele é o pai dela, ele é o teu sogro. A gente aí que vem, veste uma roupa, vem para a igreja, e aqui ele é um santarrão, mas em casa ele morde a mulher e beija o cachorro. E vice-versa, eu estou falando de mulheres que são impedimentos muitas vezes para que seus maridos se convertam. Porque ele fala para ela, você está na igreja o tempo todo e é assim que você vive? Eu estou falando de pais que os filhos não querem saber. Eu uma vez falei com um jovem, falei, Deus é pai. Ele falou, então fica com ele para você, porque se ele é que nem o meu velho, eu não quero saber dele. Pais que são empecilhos para que os filhos se acheguem a Deus, porque são irascivos, violentos. Bom, eu vou parar que eu sei que já não vão me chamar mais para pregar nessa igreja. E é aqui que entra a revelação de Deus, irmãos. É aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É neste lugar, é na rua 25 de abril, número 8 a 12. Aqui é o lugar onde você deveria cultivar a cultura de honra. Irmãos, algumas coisas não podem fluir nesta igreja se você não confessar os teus pecados. Algumas coisas não poderão fluir nesta igreja se não houver unidade entre vocês. Partidarismo, sectarismo. Eu gosto desse pastor. Mas eu gosto daquele. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de mim, né? Até agora gostava, né? Mas eu sou o pastor tio. Sabe qual a diferença entre o pastor tio e o pastor pai? O pastor Paulo é o pastor pai, eu sou o pastor tio. O tio é aquele que vem de vez em quando e ele traz um presentinho, um docinho, um dinheiro. Você fica feliz porque ele chegou, mas pelos presentes que ele trouxe, mas depois ele vai embora. O pastor tio é aquele que vem, ele traz a sua melhor mensagem, a sua melhor roupa, ainda que você ache que não é. E você fala, que esse pastor é que é uma bênção. Mas se você for para a minha igreja, você vai ver que não é essa pera doce que você pensava, não. E aí o pastor de vocês, que
e a pastora que pelejam todo ano por você, que vão dar conta a Deus, você não valoriza. Isso não é palavra de Deus. Isso não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que você honre os seus pastores.